a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então todas as pessoas foram destituídas da glória de Deus porque todos pecaram. Então todos nós somos vasos de desonra. Mas ele vem, quebra o vaso e dessa mesma massa ele faz um novo vaso. Mas para ele fazer daquele vaso uma nova massa, ele precisa da água. E qual é a água a qual vai nos amolecer? É a palavra dele. A palavra dele é a água da vida. Então com a palavra dele ele te quebra e com a palavra dele ele te reconstrói sendo uma nova criatura. Porque quando você se alimenta da palavra de Deus, pois a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Quando você se alimenta da palavra dele, porque o alimento não é o alimento carnal, mas é o alimento para a sua alma, a qual é a palavra de Deus, o seu entendimento é renovado. O entendimento mundano sai e o entendimento do alto vem para o seu coração, para o seu espírito. Porque quando você tem um entendimento do mundo, um entendimento mundano, o qual é de Satanás, o entendimento que você tiver é o que conduz o seu corpo. Por isso que Yahushua fala naquela parábola: se a luz que há em ti for trevas, quão tenebroso será o teu corpo. Então, se o entendimento que você tem é do mundo, o seu corpo vai ser todo tenebroso. Vai ser de Satanás, porque você vai ter a natureza de Satanás. Mas quando você vem na palavra de Deus, se alimenta, dá alimento para a sua alma, obedece, vai se alimentando, o seu entendimento renova, e aí o seu entendimento, a luz que haverá em ti será luz. Então o seu corpo será todo luminoso. E assim você mostrará a luz de Deus para todas as pessoas que estiverem ao seu redor, vendo as suas boas obras. E assim o nome de Deus é glorificado, pois eles veem que você se tornou uma nova criatura. E assim você se torna uma carta viva do Deus Altíssimo, provando a todas as pessoas que Yahushua HaMashiach vivifica os mortos. E aqueles que não se atentarem para a palavra de Deus, não vierem alimentar a sua alma com a palavra de Deus, mas antes estiverem alimentando a sua alma com as coisas do mundo, com a morte, quando acontecer o arrebatamento, vai ficar aqui. Plantou para o mundo, vai colher o mundo. Plantou para o alto, vai colher o corpo celestial. Mas ainda assim, Deus quebrará o vaso, pois Ele vai te trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada, pois sabemos que você clamou por misericórdia, clamou por salvação e Ele te trouxe aqui através dos seus anjos. Você vai se preparar, coisa que era para você ter feito, vai encher muito a sua alma da palavra. Todo o seu tempo você vai gastar aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Você vai se encher do entendimento da vida e das promessas, até o vaso transbordar com a água da vida. E aí quando acontecer a hora da tentação, a hora que você vai sair para fora, para o inimigo te tentar fazer negar o nome de Yahushua, ele não vai conseguir. Você vai morrer pela sua fé, e é nessa hora que você vai ser quebrado. O corpo vai morrer, o corpo do pecado vai cair no chão, mas a tua alma vai estar limpa, e você vai receber um novo vaso, perfeito, com a vida eterna. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir. Então, a nação e o reino é um entendimento. Por isso que o Senhor falou que nos últimos dias haveria nação contra nação, reino contra reino. E você pode ver nos dias de hoje, nesses podcasts, um monte de pessoa, uma combatendo contra a outra, seja na área teológica, seja na área religiosa, científica, questões sociais e etc. Estão sempre pessoas, uma guerreando com a outra, uma querendo mostrar o seu ponto como está certo. As ovelhas vêm, escutam esses homens
tomam partido e vêm guerrear nos comentários. Então, já mostra que é o último tempo agora. Então, está na hora de você parar de ficar ouvindo essas pessoas e vir se alimentar com a palavra de Deus. Venha fazer parte do reino de Deus, porque o reino dele é a palavra dele. É o entendimento que vem da palavra dele. E o entendimento é o mesmo para todos, pois está escrito que só há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em vós todos. Mas as pessoas não estão em uma só fé, em um só batismo, em um só Deus, em um só corpo. Eles estão divididos. E você vê que esse pessoal que fica nessas guerras, nações contra nações, eles são carnais, porque a palavra diz assim, ó: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, não é o que eles têm? Contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque não é isso que eles fazem lá, eles ficam colocando o seu ponto, eu estou certo, não, aquele está certo, não, aquele ele está certo, porque é carnal, estão em dissensões, porque isso daí é o espírito faccioso, juntamente com o espírito do anti-machia, porque é o espírito do erro que faz cada um ter a sua interpretação particular, e quando as pessoas se juntam para conversar sobre a palavra, surgem essas dissensões. Ali é Satanás trabalhando pelos homens para enganar vocês que ficam indo lá procurar a verdade, sendo que ali não tem a verdade. E isso causa divisões, dividindo assim o corpo do Machia. E quando você vê nos comentários, ou até mesmo você vai lá nos comentários, você vê as divisões, as brigas, as facções. E por muitas vezes você vê também ofensas e xingamentos. Que Espírito Santo é esse que vocês têm, sendo igual os filhos de Belial? No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Estamos falando aqui agora para a nação, para os entendimentos mundanos. Você vai se arrepender do seu mal? Você vai vir para a palavra, vai vir para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, a aprender a andar no Espírito, conforme está aqui na palavra de Deus e no canal Espírito Santo ministra e no Azeite na Lâmpada? Porque assim você entenderá como obedecer ao Senhor Deus para escapar da ira futura que está para vir. Então já estamos avisando de antemão para que você entenda qual é o caminho. Se volte para as Escrituras, pare de ficar ouvindo os teólogos. A teologia é a escola de falso profeta. É por causa deles que tem essas dissensões, essas facções e essas mentiras e blasfêmias no meio dessas quatro paredes, as igrejas. Nem isso eles sabem. Chama as quatro paredes de igreja. Onde na palavra de Deus chama aquele local de igreja? Aquilo ali é uma sinagoga. E a palavra ainda chama aquele local de sinagoga de Satanás. Porque lá mataram o povo de Deus. Porque lá eles mataram a palavra de Deus, mataram o Espírito Santo. E por matar eu quero dizer que eles tiraram de lá a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quem foi que morreu na cruz por você? Foi o pastor? Não, foi a palavra de Deus, foi o Machia e o Ruxo, ele que morreu por você. E foi ele que nos enviou o Espírito Santo. Pois lá não se lê mais a palavra, não se fala mais do poder que o Espírito Santo nos dá para vencermos os pecados. Lá você só fica vendo profecia, só fica vendo testemunho da vida alheia, você só fica ouvindo, em verdade, fofoca. E nada do que vai edificar a sua alma, nada do que vai alimentar a sua alma para se curar da doença, dos pecados. Lá não se prega mais sobre salvação. Talvez lá no passado venha a ter sido pregado, mas nos dias de hoje não se prega mais. Basta você vir ler a palavra que você vai ver com seus próprios olhos. Ou melhor, a palavra vai te esclarecer. Pois ela diz: desperta tu que dorme da congregação dos mortos, e o Machia, a palavra de Deus, te esclarecerá. Mas como as pessoas confiam na palavra daqueles homens, confiam que eles são homens de Deus, acabam sendo cegos, porque é cego guiando cego, e ambos cairão na cova. E não adianta, não adianta vir com esse pensamento, ai, a minha não é. É todas, não prega mais a palavra de Deus.
Pregar a palavra de Deus não é ler 2 versículos, um capítulo, não. É ler o livro inteiro. Ler a carta inteira. Todo dia, sempre. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir testemunho da vida alheia. Não vem por ficar cantando louvores. Não vem por dizimar, não vem por essas obras. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. E obedecer, obviamente. Porque não adianta ler, aprender e não obedecer. Pois a palavra também diz: o conhecimento incha, mas o amor edifica. E o amor é a obediência. Porque ele disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Que é quando o Espírito Santo vem e começa a mostrar o caminho da verdade. E aí você anda, porque o que dele você aprende é verdadeiro, e nele você deve estar. E ainda que alguém venha falar a palavra, se não for praticante da palavra, é o espírito do erro. Porque até os fariseus falavam, mas ia obedecer? Não obedecia. Por isso que eles eram umas raças de víbora, pois só estavam fazendo daquilo que eles era próprio. O filho faz o que vê o pai fazendo, e como o pai deles é o pai da mentira, Satanás, eles vão pregar também a mentira. Por isso que eles não falam a verdade, pois a verdade é a palavra de Deus. E se eles falassem a palavra de Deus, eles iam ensinar vocês a correrem atrás do reino dos céus, a alimentar as suas almas, a lerem a palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar comunhão com o Espírito Santo, para viver em espírito e em verdade. Mas eles fazem o contrário. Eles ensinam vocês a correr atrás do mundo, a buscar prosperidade, a voltar a sua mente somente para as coisas carnais. Eles ensinam vocês a alimentar a sua carne, mas a sua alma fica infrutífera. Eles fazem com que vocês deem fruto para a morte. E ninguém obedece a palavra sem o Espírito Santo, porque a palavra diz que sem ele nada podemos fazer. Nós o amamos, lembrando que amar é obedecer, porque ele nos amou primeiro. Então, se Deus não tivesse mandado o Filho dele para morrer aqui por nós, e ele ter consumado a obra da cruz e nos ter enviado o Espírito Santo, não estaríamos obedecendo, pois não entenderíamos a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a letra sem o Espírito é morta. É o Espírito Santo que revivifica a letra. E o que é revivificar? É quando você vem se alimentando da palavra, o Espírito Santo vai te dando entendimento que edifica a sua vida para que assim você saiba como obedecer, saiba a perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando você anda na vontade dele, obedece a ele, você está vivo. Mas quando você desobedece, você está morto. E o espírito do erro, o espírito do anticristo que está nesses homens aí, eles ensinam as pessoas a ler a Bíblia pulando de um versículo para o outro. Hoje lê esse livro, um pedacinho, amanhã lê outro, depois junta esses pedacinhos de palavras e dá esses entendimentos. E é por isso que surge essas interpretações. Não é para se ler um livro assim. Se você enviar uma carta para alguém, você vai falar para ela ler sua carta pulando? Não, é para ela ler do começo e terminar a carta, para ela entender a mensagem. Mas eles fazem vocês ler a Bíblia por pedacinho. Aí você acha que aquele pedacinho está falando a respeito daquilo, mas não acaba entendendo a mensagem da palavra. E assim você fica infrutífero. Então, de novo, esses teólogos são falsos profetas. Teologia é a escola dos falsos profetas. Eles são aqueles falsos profetas que o Machia, Paulo, Pedro, João sempre estão falando para tomar cuidado. Toma cuidado que nos últimos dias vão vir falsos doutores, falsos profetas, e são esses daí. Mas como vocês não lêem a palavra de Deus, não se aprofundam nas escrituras, lendo constantemente, vocês não conseguem ver. Porque é a palavra de Deus que tira as escamas dos olhos para você poder ver mais claramente. Mas como você não lê, você continua cego. E agora o que vocês têm que fazer para mudar essa situação? Se você começou a ler Mateus, e no dia você só conseguiu ler 7 capítulos ou 2, amanhã você vai na onde você parou e continua até terminar o livro. Terminou Mateus, pula para o próximo livro e termina ele inteiro. E assim você vai estar alimentando a sua alma. Chegou em Apocalipse, volta e vai de novo, até você ter esse hábito de sempre estar alimentando a sua alma. E não espere ter vontade para você vir ler a Bíblia. Você tem que viver do entendimento. Agora você já não entende que ler a palavra de Deus é estar alimentando a sua alma? Você vai esperar vir vontade para você obedecer isso?
Não, você vai fazer porque você entende que precisa ler. E a palavra de Deus diz que desde o tempo de João o Batista, o reino do céu se conquista à força, e os que usam da força se apoderam dele. Então você vai vir com a força que lê. Eu sei porque eu preciso ler a palavra de Deus, eu não vou esperar à vontade, eu vou vir ler. Ah, meu corpo está com preguiça, eu não quero, eu quero assistir um filme. Não, expulsa esse demônio e vem ler a palavra, porque filme, futebol, série, as coisas desse mundo vai condenar sua alma. Ou você é bobo de obedecer essas vontades? Obedeça a palavra de Deus, venha se alimentar da palavra dele. E esteja aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, porque o nosso compromisso é com a sua alma. Porque assim Deus nos destinou, para que assim fosse com vocês. Isso é amar o próximo. Porque como eu amo a mim mesmo, eu quero ser salvo. Então o amor que eu vou ter ao meu próximo é que ele seja salvo também. Então esse é o amor que o Senhor nos quer que nós tenhamos a respeito de vocês. E Paulo muitas vezes fala em suas cartas que a glória dele era ver as pessoas a quais ele ministrou, as quais ele foi lá levar o evangelho, salvas. Da mesma forma, essa é a nossa glória. Ver todos vocês lá a salvo também. Para sempre, na eternidade, felizes para sempre com o nosso Deus e Pai. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então aqui foi dito a bênção e a maldição. Qual você vai escolher? Sabemos que será a bênção, pois você não está aqui à toa, foi o Senhor Deus que te trouxe aqui. Ele está te chamando para você receber o bem que Ele quer fazer, porque o arrebatamento está chegando. E Ele vai levar aqueles que estiverem puros. E só a palavra de Deus purifica o coração de vocês. Mas se vocês não derem ouvidos à voz dEle, não se alimentarem da palavra, vocês vão acabar colhendo a maldição. E aí vocês vão ficar para a tribulação, e aí vocês vão se arrepender. Então não seja tolo. Venha para a palavra de Deus, venha alimentar a sua alma. Estamos na última geração. Logo vai acontecer o arrebatamento e nós vamos embora daqui. E pode alguém que estar nos ouvindo com esses pensamentos ou esses sentimentos de que não é digno, de que não merece, que não vai conseguir. Primeiro que o Senhor falou que Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o que Ele quer dizer? Que aquela pessoa que se acha justa, que se acha merecedora, o Mashiach não veio para ela. Ele veio para aquela pessoa que sabe que é pecadora. E aquela pessoa que sabe que é pecadora, ela não consegue se livrar dos seus pecados. Então, foi para isso que ele veio, para te purificar, para ele te ajudar. Então, não espere você estar bom para vir para o Evangelho. É ruim que você tem que vir, porque é ele que te purifica. Não somos nós, pela nossa capacidade, que conseguimos ser perfeitos. Foi exatamente por isso que ele morreu na cruz, para nos dar este poder. E o poder está na palavra dele, no Espírito Santo. Ele que vem nos aperfeiçoar para que sejamos conforme a imagem dele. Então não se sinta indigno. Ele nos tornou digno. Mas é claro que não devemos nos soberbecer, mas sermos sempre humildes e reconhecer que tudo que conseguimos, que fazemos, é por meio dele. Porque o poder foi dele. A palavra diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Então, com essas bênçãos que Ele nos abençoa, nos capacita a fazermos a vontade dEle. Por causa dEle, hoje nós temos acesso ao Pai, temos a Palavra, o Espírito Santo, a autoridade no Seu nome. Então, com todas essas bênçãos, Ele vem e nos capacita para que possamos fazer a vontade dEle. Porque a Palavra diz que Ele é o nosso ajudador. Então, quando você estiver com uma dificuldade em algum pecado, você ora a Ele. Peça ajuda ao Pai, clame por Ele. Foi exatamente para isso que Yahushua HaMashiach morreu na cruz, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E Yahushua é o nosso sumo sacerdote, é Ele que intercede por nós. Então por Ele podemos se chegar a Deus para fazermos petição a Ele. Então não é para você ir no pastor pedir a oração. Você pode chegar a Deus e pedir por socorro. Afinal de contas, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Então temos que pedir ajuda ao nosso Pai. E Ele está sempre com os braços abertos para que a gente possamos clamar a Ele e Ele vem em nosso socorro. Foi por causa disso que Ele enviou Yahushua à terra, para Ele poder vir aqui salvar os seus filhos. Então se coloque na posição de filho,
clame a Ele, peça ajuda e comece a se purificar dos seus pecados, para que assim você possa voltar para Ele totalmente limpo e fora das garras dos inimigos. Pois foi a palavra que venceu Satanás, então precisamos da palavra dele. E se a palavra é dele, devemos clamar somente a Ele. Peça ajuda, peça uma palavra, venha se alimentar da palavra, e ela que vai te libertar dos seus pecados. Porque a palavra diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a palavra de Deus. Então quem vai te libertar? É a palavra de Deus. É ela que nos liberta, porque o que faz com que você esteja preso em algum hábito, em algum pecado, é o entendimento de Satanás que está em você. Mas quando você se alimenta da palavra e o seu entendimento é renovado, ali está a liberdade. A palavra te liberta, pois agora você está com entendimento novo. O entendimento que você tem é o que conduz o seu corpo. Então, se o seu corpo está sendo conduzido a fazer coisas erradas, é porque aquele entendimento que está no seu coração é do mundo, é de Satanás. E quando você vem para a palavra, se alimenta da palavra, o seu entendimento é renovado, e o entendimento renovado pela palavra de Deus vai conduzir o seu corpo para dar fruto para a vida eterna. Então todos nós estávamos no lamaçal. Mas como você vai se limpar sem a água? É sujo mesmo que você vem. Você vem e o Senhor com a água, com a palavra dele, vem e te limpa, tirando de você toda a sujeira. E assim que você se limpa, não deve olhar para trás, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe mão no arado, mas olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então o que acontece? Agora que você está entendendo o caminho, não torne atrás, não fique pensando nas coisas que você vai perder. Porque essas coisas que você fica pensando que vai perder, é exatamente elas que deixam você sujo. Então abandone o mundo. Então o Senhor falou assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perder a sua própria vida, a encontrará. Então você tem que perder tudo que você segue, porque isso daí são as vontades da carne. E essas coisas a quais você está temendo perder, é justamente o que te deixa sujo, e ao mesmo tempo é aquilo que vai te condenar ao lago de fogo. Então você tem que renegar a sua vida, aborrecer a si mesmo, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus. E como você vai fazer isso daí? Você tem que entender que são dois caminhos, a carne e o espírito. Quando você fica alimentando sua carne, obviamente ela vai estar mais forte do que o espírito, porque você não está dando alimento para a sua alma. E o alimento da sua alma é a palavra de Deus. Então você tem que encher a sua alma da palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E tudo aquilo que você estiver aprendendo, você obedece. E aí também tem um caminho mais fácil, além de você já estar alimentando a sua alma lendo e ouvindo, que é o confessar. Porque Yahushua certa vez falou assim, quando os fariseus criticaram os discípulos dele por estar comendo sem lavar as mãos. E Yahushua disse assim, que o que entra na boca do homem não o contamina, mas o que sai da boca do homem, isso o contamina. Porque o que sai da boca do homem procede do coração. Então tudo que procede do coração, é Satanás que coloca lá, e quando você confessa, por exemplo, aconteceu uma coisa ruim na sua vida, e aí você fica com raiva e confessa aquela coisa ruim ali, foi Satanás que colocou aquilo no seu coração para você ficar falando. E aí você fica se contaminando com aquilo que você fala. Porque Satanás não vai colocar na boca do homem bênção, vai sempre colocar maldição, xingar os outros, cobiçar as coisas dos outros, falar mal dos outros, reclamar da sua vida. Então a pessoa acaba se contaminando com aquilo que fala. Por isso que no seu coração é para ter a palavra de Deus. E a palavra de Deus só vai estar no seu coração quando você se alimentar dela. Por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vem e começa a se alimentar da palavra de Deus, e você vai deixando de alimentar a sua carne. E aí você vai fazer o que a palavra de Deus diz. Pois ela diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e ao Yahushua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ao invés de você falar o que está vindo no coração que é errado, você vai confessar a palavra de Deus. É para a palavra de Deus estar na sua boca.
Então você não vai ficar falando, eu não consigo largar aquele vício. Não, você vai falar, foi para a liberdade que Yahushua me chamou. Então você vai lendo, você vai vendo as palavras que tem aqui, e as palavras de bênção você pega para si e vai confessando. E você vai ficar falando ela também no seu íntimo, no seu coração durante o dia, conversando com Deus, para Ele colocar as palavras dele no seu coração. Porque Ele disse que Ele ia fazer um novo concerto com a casa de Israel, a qual Ele ia colocar as leis deles no entendimento da pessoa e ia colocar também no coração. Então é assim que Ele faz. Ele pega a palavra dele e coloca no seu coração, que é o seu espírito. E assim que a palavra dele está no seu coração, no seu entendimento, agora você vai ser conduzido pela palavra de Deus. As obras que vai vir na sua vida vai ser da palavra de Deus. Por isso que se diz, não vivo mais eu, mas Yahushua vive em mim. E Yahushua é a palavra. Já não vai ser mais você vivendo nessa carne, vai ser a palavra de Deus. Tendo obras boas, obras que glorificam o Senhor Deus e obras que vão salvar a sua alma. Se você fizer tudo o que está sendo dito aqui conforme a palavra de Deus esclarece, você tem a chance de subir no arrebatamento e ser salva. Então venha fazer o que a palavra de Deus diz. Seja obediente para você ser participante do arrebatamento. Mas se você não der ouvidos à palavra de Deus e fizer o que é mal aos olhos dele, você vai ficar. Você não vai subir. Mas se você não se atentou para a obediência e ficou alimentando a sua carne mais do que o seu espírito, e você não subir no arrebatamento por causa disso, porque não foi obediente à palavra, vai acontecer que agora você vai ter que dar a sua vida, porque você vai ser como Tomé, que só acreditou depois que viu. E depois que viu não vai adiantar mais ficar clamando misericórdia, perdão. Agora você vai ter que fazer o que a palavra diz, a qual é se encher do entendimento de dar a vida, se encher das promessas e da palavra de Deus. Então você vai ter que assistir dia e noite até esse entendimento entrar no seu espírito para você conseguir dar a sua vida, porque é a palavra de Deus que vai te tornar forte. Mas seja sensato, faça isso antes de acontecer o arrebatamento para você subir e estar no descanso eterno. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então o Senhor está falando que Ele vai trazer um mal sobre a terra para aqueles que não se arrependerem. Por isso que já de antemão Ele está avisando para voltar para Ele, voltar para os caminhos que Ele determinou, que é andar na palavra dEle, ser obediente a Ele, venha alimentar a sua alma. Porque se você não alimentar a sua alma, se enchendo da palavra de Deus, você não vai andar nos caminhos dEle, vai acabar andando no mau caminho, que é andar na sua carne. E a sua carne é dirigida por Satanás. Você vai estar servindo a ele. E se você não se arrepender, o mal vai vir sobre você. O arrebatamento vai acontecer, você vai ficar, e só aí que você vai despertar para a realidade. O que eu fiz da minha vida? Fiquei alimentando minha carne, fazendo as minhas vontades, correndo atrás dos prazeres deste mundo, e agora, olha o que isso me custou, agora eu fiquei para trás. E aí você vai começar a clamar por misericórdia, coisa que era para você ter feito antes do arrebatamento. Você vai querer ler a Bíblia, coisa que era para ter feito antes, mas não fez. Você vai querer fazer muitas coisas, porque você vai estar arrependido. E aí Deus vai ouvir a sua oração, vai trazer você para o canal Azeite na Lâmpada, e por Espírito Santo ministra. E quando você encontrar o canal e começar a se alimentar dele, você vai ter que andar no caminho que o Senhor Deus está mandando andar, que é morrer por amor a Ele. Porque não vai adiantar correr, fugir. Imaginemos que você é uma pessoa podre de rica, você tem um bunker de aço lá embaixo na terra, bem fundo. Mesmo assim você não vai sobreviver, você vai morrer. Porque esse daqui vai ser tudo destruído. Quando o Senhor Deus vir, a palavra de Deus diz que tudo vai se fundir. Os elementos vão se fundir. Aqui vai virar o lago de fogo. É por isso que quando acontecer o arrebatamento e você se pegar nessa situação, caso você não obedeça, caso você não se arrependa, você vai ter que morrer por ele. Morrer pela sua fé, para você ser salvo. Do contrário, se você fugir
achar que você tem que salvar a sua vida, que no caso é a sua carne que você vai estar salvando, porque a sua vida verdadeira você não vai estar salvando, você vai ser condenado ao lago de fogo, e lá você vai passar a sua eternidade, e isso tudo por causa do orgulho e da desobediência. Então seja sensato, entregue a sua vida e morra por amor de Yahusha. E a tribulação em si é algo que a pessoa vai passar para ter que morrer pela sua fé, porque a carne não vai querer morrer pela sua fé. A carne vai ter medo, a carne vai querer voltar para trás, a carne vai querer salvar ela mesma. Mas quando você estiver aqui no canal Azeite na Lâmpada se enchendo da palavra, a palavra de Deus vai matar a sua carne. Como? Ela vai enfraquecer a sua carne para os desejos dela, pensamento, vontade, desejo não ser maior do que você, porque você vai estar alimentando a sua alma com a palavra de Deus que tem aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E assim o seu espírito vai estar fortificado para você conseguir passar pela tribulação de dar a sua vida e morrer pela sua fé. E assim você será salvo. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações.